Glória a Deus, que alegria imensa poder estar nessa casa, amém, conhecendo essa igreja abençoada por Jesus. Eu já ouvia falar muito bem, agora presenciando os meus olhos, né? A gente vê que é muito maior, né? Diante dos nossos olhos aquilo que a gente está presenciando hoje. Que Deus abençoe essa casa, essa igreja, aos pastores presidentes dessa casa, missionária. Vamos ver se eu lembro. Beth, é isso? Isso. Deus te abençoe sua vida, tá, irmã? Poderosamente, Deus continue te dando graça, força, para continuar conduzindo esse trabalho, em nome de Jesus. A irmã Cleide, né, que inclusive é minha tia, gente. Então, olha só. Pastor, qualquer problema, o senhor já sabe quem procurar, né? Amém? O senhor já sabe quem procurar depois aí. E pronto. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado, tá? Deus continue abençoando a vida da minha tia. Tem mais parentes meus ali, minha avó, minha tia, minha outra tia. O desafio está grande para mim hoje, mas Deus é bom. Amém? Ainda bem que é a graça de Deus, né? Meu pai está lá atrás me acompanhando. Minha filha e segurança, cameraman, obreira, por aí vai, irmão. Está me acompanhando hoje. A minha esposa não chegou ainda, está no trabalho, né? Mas eu não estou sozinho, né? Estou com Jesus e com segurança comigo, para a glória de Deus. E é uma bênção, né, gente? A gente vive um ministério e é um desafio para a gente conciliar as duas coisas, mas Deus tem nos dado graça até esse tempo presente. E outro desafio maior, pastor, é o senhor casar com uma mulher bonita, né? Que é assim, é o meu caso. A minha esposa ela é muito bonita e assim, aí vem duas, né? Mais duas filhas bonitas também. Então, olha só o meu desafio. São 3 mulheres em casa, né? A esposa, 2 filhas. E essa jovem linda, né? Ela tem 12 anos de idade. E aí, gente, vocês que têm filha, vocês sabem disso, é uma bênção, né? É um negócio de chapinha, é um negócio de maquiagem. E aí eu tenho uma outra filha de 6 anos que inventou de copiar ela também. Aí pensa, irmão, pensa o desafio, né? Aí para me ajudar a comprar um cachorro, que eu não sei nem falar o nome, se é pug, é pulga, é pig, é um negócio assim, né? Como que é o nome do? É pug? Um cachorro, gente, para me ajudar. Mas Deus tem nos dado graça até esse tempo presente. Eu tenho sentido, tenho percebido aqui que o cheiro, ele está muito bom, está vindo nas minhas narinas, né? Então é mais outro desafio. Mas olha só, eu creio que para sobremesa, irmão, tem um pão de mel gourmet ali, amém? Se você puder nos auxiliar, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer assim: Deus vai te usar tanto essa noite. Irmão, com essa fé aí, Ele não vai usar não. Vamos lá, Deus vai te usar tanto essa noite, que você vai pagar um pão de mel para mim. Aleluia. Deixar a palavra fazer o efeito agora, né, pastor? Amém? Gênesis capítulo de número 21, amados, por gentileza. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu prometo não cansar os irmãos, amém? Vocês têm trabalho amanhã e eu também já estou bastante dias seguido ministrando. Inclusive amanhã tem mais outro compromisso. Por incrível que pareça, é do ministério de vocês também. É Passaquera, não é isso? É congresso de jovens. Eu não lembro quem que é o pastor lá. Judinei, isso. É o líder Flávio, né? Que me convidou mais uma vez, né? Então isso significa que Deus teve graça de nós, né, pastores? Que Deus abençoe a vida de vocês. Gênesis capítulo de número 21, amados. Eu vou ler com vocês só um versículo. É o versículo de número 12. Amém? O versículo de número 12 diz assim: Porém, Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, e em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Amém, queridos? Só um versículo, porque normalmente não dá tempo de chegar até o final, então a gente faz a leitura de um versículo. Pode se assentar, por gentileza, irmãos?
Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, de forma bastante assim objetiva, o capítulo de número 21, que nós acabamos de ler um versículo, essa parte inicial do capítulo 21, a partir do versículo de número 1, vai destacando para a gente que Deus, ele se lembrou, ele visitou e se lembrou de Sara, a esposa de Abraão, e essa lembrança ou essa visita é uma visita de cumprimento de promessa na vida de Sara, em que outrora o Senhor tinha prometido que ela iria gerar um filho, e agora Deus visita e cumpre. O próprio versículo diz como tinha prometido. Deus visita, Deus cumpre, porque aquilo que Ele fala, Ele é fiel para cumprir na nossa vida. É o que está acontecendo agora no capítulo de número 21. Deus cumpriu a promessa. A Bíblia vai nos dizer que por Deus cumprir, Abraão, ele está tão feliz, ele está tão alegre, porque demorou bastante tempo para Deus realizar o que havia falado sobre a vida deles. Passa-se um período de tempo, Abraão, ele vai promover um banquete, uma festa, com dois propósitos. O primeiro é de desmamar o menino chamado Isaque, o filho da promessa. E o segundo propósito é de se alegrar, festejar, porque Deus realizou. A gente precisa, irmão, aprender isso também. A gente chora, mas também vai ter o tempo de se alegrar. Vai ter o tempo da gente festejar quando Deus realizar as suas promessas na minha e na sua vida. E eu creio que um tempo de festejar, um tempo de alegria, ele vai chegar também na sua vida, assim como chegou na vida de Abraão. Tem alguém que acredita nisso, para a glória de Deus? A Bíblia diz que Abraão faz um grande banquete, e agora ele está comemorando, está desmamando o menino, e nessa festa, melhor dizendo, a esposa de Abraão, ela vai perceber, ela vai ver que o outro filho de Abraão, junto com Agar, a serva, ele vai zombar, ele vai dar risada de zombaria de Isaque, o filho da promessa. Quando ela percebe, quando ela vê isso, ela vai ficar tão angustiada, e essa mulher Sara, tomada por essa angústia, ela vai até Abraão e diz para ele, versículo de número 10, ponha esta serva e o seu filho afora, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, o meu filho. Então olha que interessante, ela vai até Abraão e manda ele colocar afora, tanto a serva, que é Agar, quanto o filho também, Ismael. Quando Abraão recebe essa palavra da sua esposa Sara, ele se encontra em um grande desafio, porque Ismael também é seu filho. Agora pensa ele ter que mandar embora o seu outro filho também. Então Abraão está sendo, gente, pressionado pela sua esposa a tomar uma atitude. Abraão, ele está sendo pressionado a tomar uma atitude. Mas sabe o que é que me chama a atenção? Que Abraão, mesmo sendo pressionado, Abraão, ele não se precipita a tomar atitude nenhuma, ainda que a sua esposa está o pressionando a fazer alguma coisa, a tomar uma atitude, ele não se precipitou a mandar embora. Aí sabe o que é interessante? É o texto, é o versículo que a gente leu, dizendo que disse o Senhor a Abraão. Gente, sabe o que é sobrenatural aqui? É que quando Abraão, ele não se precipita em tomar atitude, Deus se manifesta para falar. Olha que forte. Enquanto Abraão não se precipitou a fazer nada, a tomar nenhuma atitude mediante a pressão do momento, é o momento que Deus se manifesta.
É o momento que Deus se revela. Aqui eu aprendo uma lição muito importante para a nossa vida. A gente precisa compreender que é nos momentos de pressões na nossa vida que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é dentre esse momento que Deus quer falar conosco. É a pressão do casamento, Deus quer falar com você. É na pressão no meio dos filhos, Deus quer falar com você. É na pressão financeira, na empresa, na igreja, no ministério, que a gente precisa entender que esse momento é o momento que Deus, Ele quer falar, Ele quer se revelar na nossa vida. Sabe o que é que eu aprendo? Abraão não é movido por pressão, Abraão é movido por direção que sai da boca de Deus. Enquanto a direção não sai da boca de Deus, ele não toma atitude. Enquanto a direção não sai da boca de Deus, ele não se precipita. O que tem de gente que está se quebrando, porque se precipita em fazer, em falar, em tomar a atitude, quando Deus está dizendo assim: enquanto você se precipita, eu não falo, eu não me revelo, eu não me manifesto, mas quando você se silencia, eu me revelo, eu me manifesto, eu opero. Sabe o que isso significa? Nós não fomos chamados para ser movido pela precipitação e nem pela pressão do momento. Nós fomos chamados para ser movidos e guiado pela palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que guia, é a palavra que direciona, é a palavra que governa a minha vida, tua casa, tua família, tuas finanças, tua casa, teu lar. Tem alguém que está entendendo essa palavra? Sabe o que é que Deus está dizendo para alguém? Não se precipita, acalma o teu coração, porque eu vou me revelar. Meu nome será glorificado em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Abraão, ele é pressionado por Sara, sua esposa. Tem uma influência sobre ele. Mas a influência maior na nossa vida, e eu aprendo isso com Abraão, é a palavra de Deus para a minha vida. É o que Deus tem para falar comigo. A influência de Sara pode ser até boa, mas ela nunca será maior do que aquilo que sai da boca de... A gente precisa entender isso, porque talvez você está vivendo pressão hoje e você não sabe o que fazer. Aí Deus está dizendo: ei, calma. Todos nós aqui estamos dentro desse cenário de pressão, querido. Pressão no relacionamento, pressão... Irmão, pensa numa coisa chamada pressão, é pressão financeira. É o boleto, é o aluguel, é a conta, é a dívida. Mas a gente precisa aguardar a direção de Deus para a nossa vida. E Abraão, ele sabe muito bem sobre isso, e ele é conhecido como o pai da fé, não é à toa. Você lembra de Gênesis capítulo de número 12? Quando Deus o chama, quando Deus o vocaciona, Deus se manifesta para ele no capítulo de número 12, e aí Deus vai dizendo para ele: Abraão, ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha só, Deus, antes de realizar e de fazer promessas na vida de Abraão, Deus primeiro faz exigências para Abraão. Antes de Deus fazer promessas, Deus faz exigências. Mas sabe o que é interessante? É como Deus se revela para ele. Deus não se revela mostrando, não. Deus se revela falando. O texto diz: e disse o Senhor
a Abraão: sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Sabe por que Abraão foi honrado nas promessas que recebeu por Deus? Porque a fé de Abraão é tão grande, que Abraão não é movido pelo que ele vê, Abraão é movido por aquilo que ele ouve. O texto diz: e o Senhor disse a Abraão. A fé dele foi grande, ele deixou a casa, ele deixou a parentela, ele deixou a terra, e ele seguiu em direção à voz, ele seguiu em direção à promessa. Eu posso te dizer algo da parte de Deus: se você seguir o que Deus está falando, irmão, pode ter certeza que não vai dar errado, vai dar certo. Acredita, se Deus falou, Ele é fiel, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas Paulo Henrique, eu não estou vendo. Mas você não precisa ver, o que você precisa é acreditar, é crer que o Deus que está falando é poderoso para cumprir toda a palavra que Ele te prometeu. Tem alguém que acredita nisso? Tem alguém que pode glorificar a Deus? Porque Deus é Deus que cumpre promessa, Deus é Deus que cumpre todas as palavras que Ele tem liberado sobre a nossa vida, para a glória de Deus. Aleluia. Agora eu te pergunto e você não precisa me responder. Olha só, é difícil ou não é hoje, gente, a gente conquistar uma casa própria? Sim ou não? Não é difícil? Ainda que seja própria ou de aluguel, né, ou que você herdou, é difícil, não é, Cissa? É difícil. Pensa o desafio para a gente herdar uma casa. E terra? Terra é a coisa mais cara nesse tempo presente. Terra, vínculo com pessoas leais e verdadeiras, relacionamento com parentela ou com família, e por aí vai. Aí vem Deus e diz para ele assim: ei, sai da casa. Aí vem Deus e diz para ele: sai da terra, sai do meio dessa parentela. Gente, esse Deus é terrível, porque se fosse eu, se fosse alguns crentes por aí, ia até tentar a querer dizer: essa voz aí não está vindo de Deus não. Deixar a casa que eu trabalhei, deixar a terra que tanto lutei para conquistar, ainda que ela vem como herança dos pais na vida dele. Aí vem Deus e diz: sai. Aí vem Deus e diz: deixa. Aí vem Deus e diz: larga tudo para trás. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Deus nunca vai fazer uma exigência para nós, sabendo que a promessa que Ele tem, e a promessa que Ele tem sempre será maior do que as exigências que Ele está falando para nós. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que saiu das tuas mãos, mas o que Deus tem preparado é muito maior, em nome de Jesus. Eu posso profetizar? Tem alguém que acredita em prosperidade? Eu vou profetizar, você crendo ou não crendo. Se a casa que você está é boa, Deus tem coisa maior. Se o carro que você tem é bom, se você não crê, eu recebo no teu lugar. Se o carro que você tem não é bom, Deus tem coisa maior para te entregar, porque a promessa sempre será maior, sempre será sobrenatural. Alguém acredita nessa palavra em nome de Jesus? Oh Jesus, eu acredito, eu creio que a exigência, escuta isso daqui, as exigências ou as percas do tempo presente não será comparada ou não serão comparadas com as promessas que Deus vai cumprir na sua vida, que Deus vai realizar na sua vida. Paulo Henrique, o que é que eu devo fazer? Crer, acreditar. Mas é difícil acreditar quando a gente está perdendo. É difícil acreditar quando o momento é de crise, é de pressão, é de adversidade. Eu vim pregar essa noite sobre a importância de ouvir a voz de Deus. A importância de ouvir a voz de Deus nos tempos difíceis, nos tempos de crise, nos tempos de adversidade. Deus me trouxe aqui para te dizer: ei, ouça a minha voz, ouça aquilo que eu estou falando, porque vai acontecer, vai se cumprir
cumprir cada palavra, cada vírgula, cada ponto que Ele liberou sobre a sua vida para a glória de Deus. Alguém acredita nisso, gente? Eu estou falando sobre a importância de ouvir, e aí eu preciso ressaltar o que Deus tem ministrado muito sobre o meu coração sobre esses últimos dias. Você lembra de Marcos capítulo 5, a mulher do fluxo de sangue? Eu preguei esses dias sobre isso. Olha só, a mulher do fluxo de sangue, capítulo 5, versículo 27 em diante, a Bíblia vai dizer que aquela mulher, quando ouviu falar de Jesus, ela veio por detrás e tocou na orla das suas vestes. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Eu sei que essa aqui é uma igreja da Bíblia, então vamos falar de Bíblia. Vamos lá. Antes de ouvir, qual é a realidade dela? Ela está perdendo saúde há 12 anos. Segundo a cultura, contexto bíblico, antiga aliança, essa mulher já perdeu a família há 12 anos, porque não poderia estar no convívio. E o texto diz que ela gastou tudo o que ela tinha. Então vamos lá. Ela está perdendo saúde, perdendo família e perdendo dinheiro. Mas quando ela ouve, ela ganha. Vou falar de novo porque eu acho que está assimilando ainda. Vamos lá. Ela está perdendo a saúde, ela está perdendo, ou perdeu a família, e perdeu também todo o seu dinheiro. Mas quando ela ouve sobre Jesus, ela ganha. E o que é que ela ganha, Paulo Henrique? Ela ganha a direção do milagre, ela ganha a direção da cura, ela ganha a direção do seu milagre que ela tanto precisa. Olha a importância de ouvir a voz de Deus, porque quando você ouve, você ganha. Quando você ouve, você prospera. Quando você ouve, você avança. Quando você ouve, o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. E ouvindo falar de Jesus. E ouvindo falar de Jesus. Veio, gente, é 12 anos sofrendo. Mas quando ela ouve uma chave é liberada sobre a vida dela. E aqui a gente precisa entender isso, que Deus, Ele não precisa de muito, é só uma palavra, é só uma chave que libera o que está preso, é só uma chave que destrava, é só uma chave que abre o caminho para você passar, que te dá a direção para você caminhar. E ela, ouvindo falar de Jesus, o texto diz, e veio por detrás, e dizia, olha só, e dizia, se eu tão somente tocar, eita mulher profeta, por quê? Porque ela ouve falar de Jesus, mas ela não vem calada, ela vem dizendo para ela mesma, eu vou tocar na orla, eu vou tocar nas vestes, eu vou ser curado. Eu posso liberar isso daqui? Tem alguém que pode levantar uma mão para receber uma autoridade do céu? Ela te enche nessa noite para profetizar, assim como essa mulher, ela profetizou para ela mesma, eu serei curada, eu vou tocar. Recebe essa autoridade para profetizar na tua casa, para profetizar no teu casamento, para profetizar nos teus filhos, para profetizar em todas as áreas da sua vida, e o nome do Senhor ser glorificado em nome de Jesus. Oh, aleluia. É o caminho para encerrar, irmãos. Aleluia. Porque dizia, se eu tão somente tocar. Traduções mais atualizadas, ela é bem clara a dizer que ela dizia consigo mesma, se eu tão somente tocar. Mas olha só, olha as ordens do texto. Primeiro ela ouve, depois ela veio, então vamos lá. Primeiro ela ouve, depois ela age, aí depois ela profetiza para ela. Amém? Primeiro ela ouve, depois ela age, depois ela libera a palavra para ela mesma.
A gente está vivendo um tempo de gente que nunca ouviu, mas quer profetizar. Não, não existe isso. Primeiro a gente ouve. Primeiro a gente recebe de Deus. E depois que recebe, eu já abro a boca? Não, negativo. Depois que você ouviu, você começa a agir na sua vida. Você começa a se movimentar mediante a palavra que você está recebendo. Porque depois que você agir, você tem autoridade para abrir a boca para profetizar, para abrir a boca para abençoar a sua vida, sua casa e a sua família. Quem está entendendo isso, irmãos? Porque dizia, aí é tremendo, por quê? Vamos lá, ela ouve, ela age, ela profetiza. Aí o texto diz assim, e imediatamente ela foi curada. Porque quando a gente, irmão, entende os princípios que Deus estabeleceu, e a gente se submete a ouvir, a agir, a profetizar, o milagre não acontece amanhã. O milagre e a cura não acontece mês que vem. O texto diz, e logo. A palavra logo é a mesma de imediatamente. Alguém levantou a mão e alguém deu glória a Deus, eu vou de novo. Quando a gente está debaixo de uma palavra, e a gente obedece os princípios de Deus, o milagre acontece imediatamente. Eu posso liberar, tem coisas que Deus vai acelerar na sua vida, só para o nome dele ser glorificado. Não é amanhã, não é mês que vem, não é ano que vem, é imediatamente. Eu não sei o que você veio buscar, mas recebe essa palavra, imediatamente o milagre vai acontecer. Alguém acredita nessa palavra? Elemaio, remeneg assaio. Oh, glória a Deus. Detalhes do texto, gente. Detalhe do texto é Jesus dizer assim: alguém, pastor já pegou. Alguém, porque eu senti que de mim, vocês é inteligente, hein, gente? Vamos lá. Eu vou encerrar. Eu senti que de mim, você percebe que o texto, Cleide, não está dizendo assim, eu dei virtude, eu entreguei a cura, eu liberei o poder. Não, o texto diz assim, e saiu. Você já parou para pensar nisso? Não é, irmão, não é Jesus que deu. É a fé dessa mulher debaixo da direção da palavra que arrancou a virtude de Jesus, que arrancou a cura de Jesus, que arrancou o milagre que ela tanto precisava. Sabe o que eu entendo? Que quando você está debaixo da palavra e você ativa a fé, tem coisas que não está nem no cronograma, aí Deus está dizendo, eu vou realizar, eu vou fazer, eu vou operar, eu vou liberar, eu vou entregar. Alguém está entendendo isso? Saiu. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, eu não dei nada para ninguém, foi a fé dessa mulher que arrancou de mim. Oh, aleluia. Será que tem alguém que tem fé nesse nível, querido? Tem fé? Aí, irmão, olha só, eu vou te dar outra base bíblica e concluo a minha mensagem para não ficar soando como heresia. Você lembra da mulher cananeia, Mateus capítulo 15? A Bíblia vai dizer que essa mulher vem gritando, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ela grita, Jesus não está nem aí para ela, porque ela não é judia. Então olha só que interessante, um dos discípulos diz, Senhor, manda essa mulher embora. Ela vem clamando e não resolve. Aí o texto diz que quando ela chega, ela adora. Ela clamou, não resolveu, aí ela chega diante de Jesus e adora. Não resolveu no clamor? Não tem problema, eu não vou embora, eu vou adorar. Eu vou adorar. Ei,
perdeu a oportunidade da glória. Eu clamei, eu orei, não recebi, eu vou sair da igreja, eu vou nada. Se o meu clamor não resolveu, eu vou adorando. Se não vai na oração, vai na adoração, vai no glória, vai no aleluia. Mas o que não pode é eu voltar para casa sem o meu milagre, sem a minha cura, sem a minha transformação. Tem alguém nesse nível de fé? Mas pastor, não resolveu. Ah lá, recebeu já. Orou, clamou, adorou, não resolveu. Aí Jesus olha para ela e diz assim: mulher, não é lícito dar os pães aos cachorrinhos. Mas olha a fé da mulher. Não é lícito dar os pães aos cachorros. A mulher toma a palavra e diz assim: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da... Não resolveu no clamor, ela não foi embora. Não resolveu na adoração, ela não foi embora. Então, se não resolveu no clamor e na adoração, eu vou para debaixo da mesa. Mas que eu vou receber pela fé, eu vou receber o meu milagre. Quem está entendendo isso? Ela está debaixo da mesa, num sentido aqui espiritual. Jesus olha para ele e diz assim: mulher, grande é a tua. Aí Jesus termina: seja feito conforme você pediu. Conforme, em outras traduções, conforme você quer. Então olha só, não é o que eu quero, é a sua fé que está determinando o milagre que você precisa. Já que você adorou, já que você orou, já que você se lançou debaixo da mesa, eu estou entendendo, mulher, que você não vai embora enquanto você não receber o teu milagre. Então seja feito conforme você está pedindo, você está clamando. Tudo isso para te dizer que existem coisas que não é Jesus que quer fazer, não é Jesus que quer realizar. Existem coisas que não está no cronograma e nem na agenda, mas se tiver fé, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter restauração. Alguém acredita nisso? Eu vou liberar e encerro. Se tiver fé, vai ter milagre na tua casa. Se tiver fé, vai ter restauração na tua família. Se tiver fé, Ele liberta teu filho, Ele liberta a tua família, Ele entra na tua casa, Ele arranca todo impedimento, todo embaraço, e o nome dEle é glorificado. Quem recebe essa palavra? Quem recebe, você pode aplaudir ao Senhor, você pode aplaudir a Ele. Oh, glória a Deus. Paulo Henrique, e aí? Tudo isso nos relata a pensar, nos remete a pensar sobre a importância de ouvir a voz de Deus. A mulher do fluxo de sangue ouviu, agiu e recebeu. Abraão, em Gênesis 12, ouviu e recebeu. Abraão não se precipitou, mas ele ouviu a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, porque vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, querido, sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Obrigado, queridos. Amém? Você pode aplaudir.